Nós vamos começar falando do Santos, porque é o que tem mais notícia nesse dia 2 de janeiro. Incrivelmente é o mais ativo no mercado, né? Embora já teve... e tem aquele outro que tá contratando também lá do... O Loyola. É bom? Volante chileno. É da bom? Seleção chilena, bom jogador. Vamos ver. Então o Santos tem... Vamos por partes. O Santos tem assunto Gabigol, assunto Neymar, assunto Loyola, né? Que é o volante, e assunto Brazão, E o que Rony. interessa ao Flamengo. Tem o Rony. Tem o ainda. Rony também. Muito bem. Você, André Galvão, que tanto acompanhou o Rony no Palmeiras. Rony Rústico. Se você fosse dirigente do Santos, contrataria o Rony? Eu contrataria, Calil. Eu não sei exatamente qual vai ser a condição do negócio. O Fará tá aqui, ele pode trazer pra gente informações, né? Porque se falou muito aí que seria uma contratação de investimento alto. Eu não sei, você tem, Fará? 2 milhões de euros que o Santos ofereceu ao Atlético Mineiro para a liberação do Rony e propôs ao Rony um contrato de 2 anos, podendo ser renovado por mais um. E o salário que ele ganha no Atlético Mineiro de R$1,5 milhão, no Santos ele vai ganhar pouco mais que a metade disso. Eu acho uma boa contratação. Eu acho um jogador bastante útil, o Rony. É um cara que sempre se entrega, né? É um cara taticamente muito importante. E ainda mais num time, eu não sei se isso tá na conta, tá? Mas ainda mais num time que tem Neymar e Gabigol, porque... Ô Calil, você sabe, Neymar e Gabigol juntos, com a bola, pode ser muito legal. Sim, mas Sem a bola... Quem vai marcar? Né? Sem a bola pode ser um problema. Então o Santos precisa desses caras mesmo. Mas o Rony não seria mais um a não marcar? Não, imagina, pelo contrário, que o Rony se mata. O Rony ele vai fazer o máximo possível para fazer esse time funcionar, essa engrenagem ele funcionar. É beirada de campo, né? Na verdade ele joga em várias ele funções. Joga de centroavante. Ele joga em várias Agora, funções. o problema, O que mandar ele fazer, ele faz. Ele foi lateral, teve jogo do Atlético Com aí Sampaoli, nas finais da Sul-Americana que eu transmiti, que ele foi lateral. Agora, vamos começar, já que eu perguntei pro Galvão do Rony. Rony, qual é a situação? O Alexandre Massa está tentando finalizar o negócio com o Atlético Mineiro. O objetivo principal era a negociação com o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouco, do Gabigol. E tá só dependendo de um aceite do Atlético Mineiro, de um ok do Atlético Mineiro para o Rony chegar na Baixada, realizar exames médicos e assinar contrato. Vamos deixar Gabigol e Neymar pro fim. Como é que tá a situação, então, desse volante chileno? O Loyola, que pertence ao Independente. Pipe Loyola? Ele. Ele pertence ao Independente da Argentina. O Independente pediu $8 milhões, que é o valor da multa rescisória. Santos fez uma proposta de $5 milhões. O Independente a princípio não havia aceitado, o negócio esfriou, mas o Santos acertou com o Loyola. Salário, tempo de contrato, e isso facilitou, indicou. Tanto é que o Quinteiros, técnico independente, não é isso? Gustavo Quinteiros. Aquele que trabalhou no Grêmio? Se eu não me engano, ele já deu uma entrevista lá para a imprensa argentina dizendo que o único que não deve estar com o Independente, que ele quer a manutenção do elenco, é o Loyola, que está vindo para o Santos. Então o Santos conseguiu se acertar, apresentou garantias bancárias, que negociar com o clube argentino é chato, né? Eles querem muita coisa. Mas ele é um volante que joga na frente da defesa? É um segundo volante, é um 8. É um 8. Que ali para a posição tem o Zé Rafael também. Eu ouvi dizer, Fará, eu realmente não conheço o jogador, por isso quando eu não conheço eu brinco, né? Eu sempre falo, é bom, não é bom. Eu ouvi dizer que ele tem características, não estou dizendo que seja igual, características parecidas com as do Paulinho, quando jogava no Corinthians. Eu ouvi dizer isso. Camisa 8. Óbvio que o Paulinho muito melhor tecnicamente e taticamente. É que chama atenção o número de gols que ele fez na temporada, né? Para um segundo volante. O Paulinho fazia gol também. Ele pisa muito na área. Ele é aquele falso volante que eles chamam. Quantos anos tem o Loyola? Eu vou pesquisar aqui, mas ele não é de idade avançada. 24 anos. Então o Loyola esquentou bem. O Santos deve na próxima semana já avançar em definitivo, apresentando todas essas garantias bancárias que foram exigidas para ele reforçar o Santos. Eu acho mais interessante isso, né? Essas características dele, essa questão dele ter feito muitos gols numa liga em que não tem tantos gols assim. Hoje o Campeonato Argentino tem uma média baixa de gols, então eu acho interessante um segundo volante que faça gols. Muito mais interessante isso do que como ele foi vendido no início. Jogador da seleção chilena. Ele tem 25 anos, tá? 25 anos. Porque a seleção chilena tá numa draga. Exato. Um jogador da seleção chilena hoje não significa nada. O Chile nada. ficou em último lugar nas eliminatórias. Último lugar. Já não vai na Copa pela terceira vez seguida. E tem um detalhe: 40% dos direitos dele pertencem ao Atipato do Chile.
Aquele mesmo do Soteldo. O Atipato quer essa venda para valorizar o atleta, né? Novo. Pela seleção chilena, nas eliminatórias, ele jogou 13 partidas, deu uma assistência para gol e tomou 4 cartões amarelos. Ou seja, marca forte também. Muito bem. Então vamos aguardar o caso do Loyola. Agora, Gabriel Brazão vai para o Flamengo ou não? Até rimou, hein? O Santos tenta dificultar qualquer investida do Flamengo. Porque o Brazão foi o primeiro a se reapresentar. Dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, o Santos deu uma reapresentação EAD, online, à distância. Passou lá os exercícios para os jogadores que tinham que mandar imagem de fazenda e tal. Só que o Brazão foi presencialmente, começou a trabalhar presencialmente. E até mais adiante foi o Igor Vinícius também. Então, o Brazão, o Santos entende que é o seguinte: tem a multa rescisória nacional que é de 370 milhões de reais. O Santos não vai abrir mão do único goleiro que ele entende ter pronto para a temporada. Se o Santos abrir mão do Brazão, por mais que seja uma venda com valores acima do esperado, o Santos vai ter que correr no mercado, e hoje o mercado não apresenta bons goleiros que deem segurança, né? E o Santos quer evitar isso. Para a reserva do Brazão tem o Diógenes, que fez uma partida como profissional no ano passado, é bom jogador, mas só tem um jogo como profissional, e tem o Falcão, destaque da seleção sub-17, que vai disputar a Copa São Paulo. Então o Santos não vai se arriscar, o Santos dificulta. Segundo fontes do próprio Santos me informaram, o Brazão já disse que está feliz lá, que quer continuar no Santos. Ele tem contrato até 2028 com o Santos. Porque, veja bem, essa situação primeiro, quanto que o Flamengo está oferecendo? A proposta oficial não chegou, mas falam na casa de uns 30, 40 milhões de reais. Ô, louco. O Flamengo tá com dinheiro para gastar, né? Aliás, quem falou isso foi o presidente, né? O presidente do Flamengo, ele fez uma exposição, né, no final do ano passado, onde, aliás, ele foi muito infeliz, falou muita bobagem, atacou uma companheira nossa de profissão sem nenhuma necessidade, não tinha nada de graça, não tinha nada a ver com o assunto. E nessa exposição, ele disse que ele tem mais de 1 bilhão para gastar. Então, agora, quem vai vender jogador? Por exemplo, você entra numa loja para comprar um carro. Aí você chega lá pro vendedor e fala assim: olha, eu tenho 1 milhão para gastar. Pô, o cara vai te empurrar um carro de 1 milhão. É isso. Agora, se você falar, pô, tô com uma certa dificuldade, o que você tem? Aí o cara fala, ó, tem esse aqui, parcela em 36 meses. Entendeu? Então o presidente do Flamengo, ele quis dar uma de gostoso e se ferrou. Se ferrou de verde e amarelo. Por quê? Ele se ferrou quando ele disse que o Flamengo tinha 1 bilhão ou mais para gastar, quando atacou pessoas que não mereciam ser atacadas, né? Só fez, ele se ferrou nessa. Agora, então, e não vale, na minha opinião, o Santos nesse caso precisa segurar o Gabriel Brazão, porque não vale, não é um valor assim tão expressivo que vai mudar a vida do Santos. Ele tem 25 anos, tem um mercado ainda. Não é nem por isso, é que você tem que pensar na prática, né? Você vai ter que sair para o mercado para contratar outro goleiro, e nem para o Brazão vale, viu? Porque o Brazão ele vai lá porque ele vai começar como reserva do Rossi, certo? Para quê? Não tem necessidade. A opinião que eu tenho sobre o Brazão é a seguinte: eu acho que o Santos pode viver perfeitamente sem ele. Então eu não vejo problema de vender para o Flamengo. O que não pode é vender de graça. Como o Santos deu Bruno Henrique para o Flamengo de graça, Gabigol, Thiago Maia, Gustavo Henrique. Porra, o Santos deu todo o time para o Flamengo de graça. Então se pagarem bem, eu não vejo, porque na minha opinião, Fará, eu sei que muita gente gosta do Brazão, até acho que ele fez uma temporada de razoável para boa, essa que está terminando, mas eu já disse aqui, eu não sinto segurança. Ele é melhor que o João Paulo, que era o goleiro que jogava lá, ok, isso aí tá tudo certo. Agora, eu não vejo segurança nele para ser indispensável. Então, se o Flamengo pagar, eu acho que o Santos tem que fazer um estudo. Se eu fosse presidente do Santos, eu faria um estudo de mercado e apresentaria um valor. Se o Flamengo pagar, vende. Agora, eu não sei qual é o valor. A gente está especulando aqui um valor de 30 milhões, 40 milhões. Não, isso é pouco. Não sei. Hoje em dia, você... Para uma multa de 370 milhões. Agora, eu acho que o Santos, se eu fosse o... Você contrata hoje em dia com 30, 40 milhões de reais jogadores de segunda linha. Então, não é o caso do Gabriel Brazão. Mas se eu fosse o presidente do Santos, eu faria mais. Eu venderia o Brazão. Com esse dinheiro, reforçaria o time em outras posições e contrataria um goleiro bem experiente para ensinar
Porque lá tem o Diógenes e tem um menino da Falcão. seleção sub-17. Que Falcão, você mesmo deu a notícia. E outro dia ele pegou pênalti em todos os jogos do Mundial. E vai disputar a Copa São Paulo agora. Então, assim, se você contrata um goleiro experiente para desenvolver os seus goleiros mais jovens, isso é interessante. eu não vejo problema nenhum. Aí teria que ver se tem possibilidade do Walter. Eu tô chutando o nome aqui. O Santos precisa, viu, Calil? Porque o Santos tem o O Brasão, por Lomba, exemplo, que é o mais goleiro experiente. do Palmeiras, o outro goleiro do Palmeiras. Santos tem o Assim, um Brasão. cara que não fosse talvez nem para jogar, mas para desenvolver esses goleiros, entendeu? O Santos precisa, isso já foi falado internamente, pelo que eu tenho de informação, porque, vamos supor, é um atleta de alto rendimento. E se o Brasão se machuca? Vai sobrar pro Diógenes, o menino? Mas assim... Tem essa situação também. O O Brasão goleiro, não tem um histórico de lesão, né? o goleiro experiente, ele traz esse aspecto também pro elenco, né? Que o Calil tá dizendo. Veja o caso do Fábio, né? Exato. Fábio renovou até o fim de 2027. Ele já tinha contrato até o fim de 2026, renovou até o fim de 2027 no Fluminense. É inacreditável. Até 47 anos, né? Até 47 anos. Será que o Fábio vai Mas jogar? ele tá jogando bem. Joga hein? demais. Não, ele ainda Eu tá jogando ontem, bem. não, e eu contei essa história, vou repetir aqui. Ontem, ainda por coincidência, a televisão estava reprisando a semifinal Chelsea e Fluminense, né? Na Copa do Mundo de Clubes. E quando acabou esse jogo, tava um calor lá em New Jersey, um negócio inacreditável. Nós fomos embora pro hotel correndo, porque no hotel tinha ar-condicionado, no estádio não tinha. E aí eu sentei lá na recepção do hotel, peguei uma garrafinha de cerveja e fiquei esperando para subir pro quarto. E aí apareceu o Fábio lá, na recepção do hotel. Porque o Fluminense dispensou os jogadores, foi eliminado, e a esposa e os filhos do Fábio estavam hospedados no mesmo hotel que a gente. Aí eu mesmo levei um susto, falei, Fábio, o que você está fazendo aqui? Eu comecei a conversar, enquanto a esposa dele se aprontava, demorou lá uns 15 minutos para sair com os filhos, eu conversei com ele, pô, que cara... Porque a gente conhece o cara jogando, né? A gente conhece o cara no campo. Eu nunca tinha conversado com o Fábio, ele nunca morou aqui em São Paulo. Ele sempre. O Fábio, se eu não me engano, é do Paraná. Começou depois no ele foi pro Vasco, aí... Cruzeiro, e muitos Fluminense. anos. Bandeirantes. Ele começou no União Bandeirantes do Paraná. Mas profissionalmente Então, assim, mas claro. eu nunca vi o Fábio pessoalmente. Aí nós começamos a conversar e ele saiu muito bem do Mundial, né? Porque ele fez grandes partidas lá pelo Fluminense contra alguns dos melhores atacantes do mundo, Sim, como foi reconhecido Lautaro Martínez. O Fluminense ganhou da Inter de 2-0, ele fez grandes defesas, mesmo no jogo do Chelsea, contra Cole Palmer, Pedro Neto, João... É que o João Pedro, aquele dia, acertou 2 bolas lá na gaveta, não deu para ele pegar. E aí nós ficamos conversando ali, eu percebi realmente que ele tinha a motivação para continuar muito tempo ainda jogando. O Até auge comentei dele- com o pessoal nosso ali. O auge dele, a maior injustiça da carreira do Fábio foi ele não ter ido para a Copa da África em 2010. Ali ele estava no auge. Ele poderia ter ido mesmo. Estendendo um pouco esse parêntese, mandaram embora o treinador campeão do mundo, hein? O Enzo Maresca. O Maresca foi mandado embora do Chelsea. É uma loucura, brincadeira. Porque das últimas 8 partidas ele só venceu 2. Mas acontece. Não é o padrão europeu, hein? Mas acontece, isso é normal no mas futebol. é o padrão do Chelsea. É. Né? O problema é o Chelsea. O Chelsea O nunca Chelsea teve teve paciência. 20, o Chelsea teve 20 técnicos, se eu não me engano, desde a era Abramovich para cá. O Liverpool acho que teve 3 técnicos, Manchester City 3 técnicos, o Chelsea teve 20. Bom, tem um treinador bom no mercado agora. Esse é bom, hein? Esse tá no mercado agora. Que mais, Farazinho? O que você quer saber mais agora? Gabigol ou Neymar? Gabigol e Neymar já. Deixa eu só atender aqui que o Ronaldo tá dizendo no chat do YouTube: começar o ano ouvindo o Calil é dose. Mas você não desgruda, né? Ele fala, mas não sai daqui. E o Carlos Souza tá sugerindo Jandrei pro Santos. Jandrei não, porque ele já renovou. O Juventude, rapidamente, comprou o Jandrei, porque ele fez um bom campeonato lá, então o Santos não tem mais condições de contratar esse goleiro. Agora precisa, se sair o Brasão, na minha opinião, não precisa contratar um goleiro experiente que nem precisava vir para ser titular, mas que ajudaria, porque tem muito goleiro novo. Tem mais um ainda, viu, Fará? Eu esqueci o nome. Tem o Diógenes, tem um menino de 17 Falcão. anos, e tem mais um que eu esqueci o nome. Esses goleiros, eles precisam ser desenvolvidos.